Nós ficámos aqui, portanto, nós começámos por ver esta visão geral de Daniel 2, 7, 8 e 9. Não terminámos, não tivemos tempo. Eu vou pedir, por favor, que ponham no slide onde nós ficámos. Não sei se marcaram. Tinha aqui, é verdade. Acho que tínhamos, portanto, visto esta parte aqui. Muito bem, foi aqui mais ou menos que nós ficámos. Sim, senhora. Muito bem. Ora bem. Eu ainda estou, portanto, na apresentação global do livro de Daniel, e lembram-se que eu vos disse que o livro de Daniel, eu quero-vos dar uma visão do conjunto, ok? Para que depois, quando nós, e hoje quero entrar, vamos começar a analisar o capítulo 1 de Daniel, e depois vamos capítulo a capítulo, ok? Mas ao analisarmos os detalhes do livro de Daniel, eu não quero que vocês nunca percam a visão de conjunto, porque a visão de conjunto é que é essencial, ok? E claro, à medida que vamos estudando os detalhes, nós vamos, pouco a pouco, ainda intensificando mais essa visão de conjunto. Mas essa visão de conjunto não pode escapar da vossa mente. Reparem, em Daniel 2, nós temos a apresentação de um sonho que é profético e temos a explicação completa desse sonho. Nabucodonosor, o rei de Babilónia, foi-lhe revelado um sonho que ele esqueceu. E já agora, só um bocadinho de parênteses aqui. Porquê que acham que ele esqueceu do sonho? Acham que foi por acaso que aconteceu esse esquecimento? Não, Deus estava ali a intervir. E porquê que Deus permitiu dar um sonho àquele homem e depois simplesmente fazê-lo esquecer? Por uma razão muito simples. E qual era a razão simples? É que se ele se recordasse do sonho, ele iria consultar os seus astrólogos e magos e feiticeiros e todos aqueles funcionários públicos que lá trabalhavam no palácio dele, e eles iam forjar uma interpretação segundo a imaginação deles e ficava tudo estragado. Então Deus, sabendo disso, trabalhou de forma a que revelasse o sonho e Nabucodonosor ficasse pelo menos com algo na sua mente. É que ele sabia que tinha sonhado algo, não sabia o quê, mas sabia que tinha sonhado. E então isso fizesse com que ele sentisse o interesse em saber que sonho é que tinha tido e sobretudo a sua interpretação. E Deus preparou as coisas para que Daniel, no momento exato, entrasse em cena e Daniel, que Deus sabia muito bem que era seu servo, pudesse não só revelar o sonho, mas sobretudo, dar a interpretação correta do sonho, porque os outros iam estragar tudo. E com a interpretação correta que Daniel, servo de Deus, deu ao rei Nabucodonosor, deu-lhe a entender qual era a história que Deus tinha determinado nos seus conselhos, na sua sabedoria. Claro que Nabucodonosor não gostou muito disto. E não gostou muito disto porquê? Porque o capítulo 3 mostra que Nabucodonosor manda construir uma grande estátua. E todos os eruditos bíblicos sabem que essa estátua que ele mandou fazer ou erigir no campo de Dura era uma estátua em tudo parecida, não igual, parecida à estátua que ele tinha visto em sonho. Ok? Vamos lá chegar depois em detalhes. Bom, mas aqui no capítulo 2 nós temos então um sonho que é apresentado ao rei e depois ao profeta Daniel. E a explicação que é dada é uma explicação, fixem isto, completa. Não há nada da visão do sonho que fique por explicar. Tudo é explicado. Ok? Em Daniel 7 nós temos uma visão profética que agora é unicamente dada ao profeta Daniel. Ok? E também é dada uma explicação completa da visão. Não há nada da visão de Daniel 7 que fique por explicar. Tudo é explicado. Agora, há aqui algo de novo no capítulo 8. E o que é que há no capítulo 8? É dada também uma visão profética, só que a explicação que é dada é uma explicação parcial da visão. É dado a conhecer o que é que significa o carneiro, é dado... Atenção, depois vamos entrar nos detalhes, só estou a dar a visão global. É dada uma explicação do que é que significava o carneiro, depois o bode que vem a seguir, depois o que é que significa um chifre pequeno desse bode, mas, olhem aqui, explicação parcial da visão. O carneiro, o bode e o chifre pequeno foram explicados, mas não a visão da tarde e da manhã. E depois, no capítulo a seguir, no capítulo 9, não temos nenhuma visão, no entanto, temos uma explicação no final do capítulo. E agora, a pergunta que eu faço a cada um de vós, que sois inteligentes, é: o que é que vocês acham que o anjo Gabriel veio explicar no final do capítulo 9 a Daniel? O que é que acham que ele veio explicar? Isso mesmo! Ele veio explicar a visão da tarde e da manhã que não tinha sido explicada no capítulo 8. Estão a entender? Ou seja, Deus revelou, através do anjo Gabriel a Daniel, explicou uma parte da visão, mas deixou outra por explicar. E por isso é que chegamos ao final do capítulo 8 e Daniel até fica doente, porque ele diz: eu não entendi a visão. Só que visão é que ele não entendia? Bom,
Agora vamos ver aqui algo que pode parecer complicado, mas não é, e até simplifica muito a nossa compreensão. Olhem aqui. No capítulo 8, versículos 1 e 2, temos a palavra hebraica, que é traduzida para o português por visão. E a palavra hebraica, que lá está, esta palavra aqui, repare, isto é uma transliteração. Sabem que o alfabeto hebraico não tem nada a ver connosco, com o nosso, com o alfabeto latino. Mas transliterando, ou seja, fazendo a modificação do alfabeto hebraico para o alfabeto latino, temos a palavra hazon. E hazon refere-se à totalidade da visão de todo este capítulo 8. Ou seja, esta palavra... E porquê que é importante explicar isto? Porque quando o tradutor traduziu o capítulo 8, ele pegou neste termo e pegou noutro termo, este aqui que é o termo maré, e só traduziu por visão. Visão para Hazon, visão para maré. Só que estes termos significam coisas diferentes. O que é que significam? Volto a dizer, Hazon significa a totalidade da visão do capítulo 8, ao passo que maré refere-se à visão parcial e específica da tarde e da manhã. E quando chegamos ao final do capítulo 8, já agora, abram as vossas Bíblias, Daniel 8, ok? Daniel 8, para vocês verem em detalhe. Daniel capítulo 8. Diz assim... Daniel 8, 27, é mesmo o último versículo do capítulo 8, diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ora, quando Daniel aqui diz espantava-me com a visão, que termo é que vocês acham que lá está no original hebraico? O termo Hazon ou o termo maré? Maré. Exatamente. Ou seja, Daniel não poderia dizer que não entendia a Hazon, porque grande parte da Hazon tinha sido explicada a ele. Querem ver? Por exemplo, neste mesmo capítulo 8, olhem aqui no versículo 20, 8:20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Foi explicado o que era o carneiro a Daniel, sim ou não? Foi. Então, podia ele dizer que não percebia isto? Não, porque tinha-lhe sido explicado. Mais, versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Então, foi explicado a Daniel o que é que significava o carneiro, sim ou não? Sim. Foi explicado a Daniel o que significava o bode, sim ou não? Sim. Foi explicado a Daniel o que é que significava o primeiro chifre do bode, sim ou não? Sim. Foi explicado que esse chifre seria quebrado e que 4 se levantariam no lugar desse chifre e que esses 4 chifres representavam 4 reinos, sim ou não? Isto foi explicado? Sim. Então, quando Daniel chega ao fim deste capítulo e diz que não entendia a visão, certamente que ele não está a referir à Hazon, porque grande parte da Hazon lhe foi explicado. O que ele não percebia, isso sim, era a maré. Porque a maré essa não lhe foi explicada. Estão a ver como um detalhe pode fazer uma grande diferença? É que no português é visão para tudo. E a gente fica assim um bocado baralhados. Mas não. Há a zona, que é a totalidade da visão, e desta totalidade, digamos, 80% tinha sido explicado e Daniel tinha percebido perfeitamente, mas o que lhe estava a preocupar na mente era não perceber o significado da maré. E depois, agora vamos ao capítulo 9, e reparem, e já agora, quando ele diz aqui no final do capítulo 8, eu não expliquei este detalhe, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse, e reparem, quem é que não entendia? Bom, certamente que Daniel, eu estou mesmo a imaginar que Daniel partilhou com os seus amigos, com os seus companheiros, com Ananias, Misael e Azarias, esta visão e perguntou, olha, será que vocês conseguem entender? E eles também não entendiam. E porquê é que acham que ele terá pedido a colaboração dos seus amigos? Então, quando saiu o decreto do rei Nabucodonosor no capítulo 2, para que eles fossem mortos, será que eles não se uniram? Não se uniram em oração ao Deus do céu para pedir misericórdia? Então, eles estavam unidos. E certamente que Daniel aqui pediu a ajuda dos seus companheiros, mas nenhum dos companheiros sabia explicar a maré. Irmãos, permitam-me fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte. A menos que o Espírito Santo ou algum anjo enviado a nós nos venha explicar o sentido claro das Escrituras, nós não percebemos.
Sabem porque é que há tantas pessoas que não percebem as Escrituras? Aliás, o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A menos que Deus envie os seus agentes, nomeadamente o Espírito Santo ou algum anjo, para nos fazer entender a sua palavra, nós não entendemos. Nem Daniel entendeu. E Daniel era um servo de Deus, foi proclamado: tu és muito amado do céu. Reparem, podemos ser mesmo pessoas muito amadas do céu, mas se não vier a iluminação do alto para entendermos a palavra, simplesmente não entendemos. Daí aquele texto, por exemplo, de Tiago 1,5 que diz: se algum de vós necessita de sabedoria, o que é que deve fazer? Quem sabe? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, amigos, este é um aspecto muito importante. Então, Daniel, ele certamente que pediu, e finalmente, no tempo que Deus achou por bem revelar-lhe, vai-lhe revelar. E agora reparem o que é que diz a partir do versículo 22 do capítulo 9, 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. E já agora, aqui o verbo entender, que no hebraico é o verbo bin, é exatamente o mesmo verbo que é utilizado no capítulo 8, versículo 27, quando diz: espantavam-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, ele não entendia, e agora o anjo chega junto dele e diz: eu vim para te fazer entender. E como o verbo é o mesmo, imediatamente nós ligamos uma coisa à outra, e o que é que nós compreendemos? Que o anjo vem para fazer Daniel entender o quê? Aquilo que ele não tinha entendido previamente. Estão-me a acompanhar, sim ou não? Ok. Mas, no versículo 23, exatamente, no versículo 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende, cá está o mesmo verbo bin, e entende a visão. Que visão? A Azon ou a maré? Maré, exatamente. O anjo não precisava de vir explicar a Daniel a Azon, porque a Azon já tinha sido explicada, só faltava perceber uma parte da Azon, e uma parte da Azon é a maré. Era só isto. Então temos aqui no capítulo 9 a explicação definitiva da visão do capítulo 8. Por isso é que nós nos servimos, e bem, do capítulo 9 para poder explicar toda a visão do capítulo 8. E sem a explicação dada pelo anjo a Daniel no capítulo 9, simplesmente não conseguimos entender a maré do capítulo 8. Está isto claro na vossa mente, sim ou não? Pode parecer um bocadinho complicado, mas eu quero que isto fique simples na vossa mente. Muito bem. Temos aqui outros versículos que, portanto, não vou agora entrar mais em detalhes. Muito bem. Agora, o anjo vai dar a explicação. E a explicação de quê? Da visão da tarde e da manhã do capítulo 8, ou seja, da maré, só que aqui, aparentemente, o anjo vai complicar as coisas. E vai complicar porquê? Porque para explicar uma visão, ele vai introduzir outra visão, ou melhor, para explicar uma profecia cronológica, a profecia das 2300 tardes e manhãs, que é claramente uma profecia cronológica, ele vai explicar essa profecia que não tinha sido explicada anteriormente a Daniel, mas vai explicar introduzindo outra profecia cronológica, que é conhecida como a profecia das 70 semanas. Aparentemente ele complica aqui as coisas, mas não complica nada. E já agora, quando Daniel, por exemplo, reparem bem, até 2300, Daniel ouviu, na sua visão, ele ouviu dois seres celestes a falar, e um faz uma pergunta e o outro responde, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, por favor, irmãos, este é um ponto crucial aqui, e eu quero que vocês entendam isto na perfeição. Quando Daniel ouve isso, e ouve dizer que o santuário será purificado após um período de 2300 tardes e manhãs, a que santuário é que vocês acham que Daniel pensou? Digam lá. Jerusalém, exatamente. Porquê? Porque o santuário em Jerusalém, ou seja, o templo, chamado Templo de Salomão, tinha sido completamente arrasado pelos babilónios. E Daniel, crente como era no Deus verdadeiro, queria muito que a sua querida cidade de Jerusalém e o templo que estava nessa cidade, que era o local por excelência onde o povo de Israel adorava ao Deus verdadeiro, Daniel, no seu coração, desejava que esse templo pudesse ser quê? Reconstruído. Mas agora eis que ele ouve um ser celeste a dizer que essa purificação, que ele deve ter entendido como uma reconstrução, só se iria fazer passar 2300 tardes e manhãs. Como é que vocês acham que Daniel ficou?
O coração de Daniel quase caiu aos pés. E outro pormenor muito interessante. Sabem que, mesmo no nosso meio adventista, já houve algumas pessoas, e até teólogos de craveira, olha, um dos teólogos de craveira que mais pôs em causa esta interpretação tradicional que nós fazemos foi um doutor Desmond Ford, não sei se ouviram falar, que morreu agora há pouco tempo. Era um australiano, morreu agora. Coitado. Enfim, Deus sabe o que é que vai no seu coração, mas não queria estar na pele do doutor Desmond Ford. E alguns põem em causa, por exemplo, o princípio de interpretação dos tempos proféticos de ano. Se nós pegarmos no tempo que está contido na profecia de Daniel 8,14 e tomarmos aquilo como um tempo literal, sabem quanto tempo é que aquilo dá? Dá 6 anos, 3 meses e agora uns dias, uns pauzinhos. 6 anos, 3 meses, em geral. Eu pergunto, se Daniel tivesse percebido que o tempo que demorava o templo em Jerusalém a ser purificado era apenas 6 anos e 3 meses, vocês acham que ele ficava deprimido? Ele ficava todo contente, aos pulos. Então o facto de ele ter ficado em baixo, sabem o que é que isso mostra? Que Daniel entendeu que aquele tempo não era um tempo literal, mas sim um tempo profético. Só assim, reparem, se em vez de 6 anos e 3 meses era 2.300 anos, por isso é que Daniel quase que caiu para trás. O quê? O templo em Jerusalém só ao fim de 2.300 anos é que vai ser reconstruído? Bom, ele ficou baralhado, ele não percebeu nada. Não percebeu, aliás, é ele que o diz, repare, outra vez, Daniel 8,27, não havia quem entendesse. Eu não entendia e também mais ninguém entendia. Daniel não entendeu, simplesmente. Já agora, não fiquem às vezes preocupados, irmãos, quando vocês não entendem certas coisas na palavra de Deus. Grandes homens como Daniel também não entenderam, durante um tempo. Ok? E agora reparem, no início do capítulo 9, diz assim, portanto, Daniel 9, versículos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, e é interessante que aqui o verbo é exatamente o mesmo verbo bina que vimos há bocadinho no capítulo 9, versículo 22 e também em 8:27, entendi o quê? Pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de quantos anos? 70 anos. Espera aí. Vamos lá tentar recompor aqui tudo o que vimos até agora. Daniel ouve em visão um ser, já agora eu não li, mas vamos ler, 8, 13 e 14. 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E agora, ele me disse, isto era um diálogo entre santos, entre seres angélicos, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Olhem aqui, versículo 15, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e este me apresentou diante uma com uma aparência de homem, e depois esta aparência de homem, reparem, versículo 16, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto onde eu estava, e começa então a explicação, e dá-lhe aquela explicação no versículo 20, que o carneiro é o rei da Média e da Pérsia, mas depois chega ao versículo 26 e diz assim, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, se Daniel ainda tivesse dúvidas de que aquele tempo era um tempo profético, agora aqui o anjo estava a confirmar, reparem, como é que 6 anos e 3 meses podia ser dias muito distantes? 6 anos e 3 meses é um tempo relativamente curto, reparem, para um templo ser reconstruído, muito bom, olha, já houve aqui templos em Portugal que às vezes demoraram quase 10 anos para serem construídos. 6 anos e 3 meses não era muito tempo. Então, quando Daniel ouve este anjo dizer, isto refere-se a dias muito distantes e a visão é verdadeira, Daniel pensou, puxa, se é verdadeira, ele ainda fica mais em baixo. E por isso é que ele vai dizer depois no versículo 27, olhem só, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, ou seja, ele procurou distrair a mente dele com os negócios do rei, para não estar sempre a pensar naquilo, porque ele estava aflito, não percebia. E depois diz, espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Espantava-me, como é que pode ser? Então o anjo ainda me disse que a visão é verdadeira?
O quê? Vamos ter que esperar como povo 2300 anos para o santuário em Jerusalém ser purificado? Isto era demais. Daniel não conseguia suportar isto. E agora reparem, por causa disso, ou seja, porque na mente de Daniel estava a preocupação, em primeiro lugar, escutem bem, pelo templo em Jerusalém, agora na explicação do capítulo 9, o anjo vai exatamente explicar a Daniel o que é que vai suceder com a cidade de Jerusalém. Ou seja, Deus é tão bom porque, reparem, Deus às vezes nos quer revelar coisas, só que essas coisas são, nós não temos, desculpem usar uma expressão muito popular, a nossa caminhoneta não aguenta tanta areia. É areia demais para a nossa caminhoneta. E Deus revelou ao seu querido profeta Daniel uma visão que o deixou, ele não aguentava, ele ficou doente. Agora o Senhor, na sua misericórdia, vai fazer assim, ok, vai dizer a Gabriel, dizer assim, Gabriel, dá a entender a esta visão. É o que nós lemos, por exemplo, em Daniel 9, versículo deixem-me ver. Exato. Versículo 22. Diz assim: Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E agora reparem, no versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua quê? Santa cidade. Então o Senhor começa a explicar aquilo que Daniel não tinha compreendido, mas começando por onde? Começando pelo assunto que mais pesava no coração de Daniel. Qual era esse assunto? O que é que vai ser do templo que está em Jerusalém? O que é que vai ser da minha querida cidade de Jerusalém? E Deus, no seu amor, da sua misericórdia, vai começar exatamente onde Daniel mais preocupado estava. Porque Daniel, apesar de já estar há muitos anos em Babilónia, vocês acham que ele se esqueceu da sua terra natal? Esqueceu-se da cidade de Jerusalém, que era considerada a cidade do Senhor? Esqueceu-se do lugar de adoração? Claro que não. Reparem, aqui Daniel, no capítulo 9, já teria, ele foi para isto só, vocês dirão, mas como é que se prova isso? Não vou agora entrar por aí. Mas quando Daniel chegou a Babilónia, provavelmente teria 17 anos. Porque há um termo no capítulo 1 de Daniel que diz que eles é um termo Yeled. Yeled é o mesmo termo que é usado para José quando foi vendido para os egípcios. E José, sabemos, tinha 17 anos. Portanto, será que Daniel tinha 17, 18, 16, 19? Pouco importa. Estava no fim da sua adolescência. Agora aqui Daniel já é um homem com 80 e tal anos. Então reparem, quantos anos já tinham passado? Bom, quase os 70 anos de exílio. Tinha Daniel esquecido de Jerusalém? Nunca. E ele agora quer saber o que é que se vai acontecer. E agora o anjo vem dizer, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era o povo de Judá, obviamente. Qual era a tua santa cidade que o anjo aqui faz referência? Era Jerusalém, obviamente. E agora vai ser dada uma explicação. E a explicação é esta. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, vamos depois ver isto em mais detalhe. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santo. Outra vez falar em destruição. Bom, eu vou-vos dizer, quer dizer, vocês imaginem o pobre do Daniel, quer dizer, ele tinha que ter um coração muito forte para não apanhar um ataque cardíaco. Então o anjo vem dizer que a cidade iria ser reconstruída e já está a dizer ao mesmo tempo que iria vir um povo de um príncipe que iria outra vez destruir a cidade e o santuário. Quer dizer, isto é demais para o coração de Daniel. Agora, o que é que vai ser explicado? Bom, estão a ver ali aqueles 490 anos. Que anos são estes? São exatamente os anos que correspondem às 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo. Já agora, lembram-se que uma vez Pedro chegou junto de Jesus e disse assim: ó Senhor, quantas vezes é que eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Ele pensava que já estava a ser um... e ele vai ouvir da boca de Jesus uma resposta que ele certamente não esperava. Ele disse: olha Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sim. Eu posso imaginar o coitado do Pedro. Ele disse: se eles achavam que 7 vezes já era muito, imagina 70 vezes 7. Já repararam quanto é que dá 70 vezes 7? 490, exatamente. Olhem ali. 490. Sabem porque é que Jesus deu essa resposta a Pedro? Porque certamente Jesus queria incutir na mente de Pedro uma coisa muito importante. Olha Pedro, eu quero que tu tenhas o mesmo espírito que eu tenho para com aqueles que quem eu perdoo. E lembras-te que eu dei uma segunda oportunidade ao povo de Israel.
e essa segunda oportunidade foram mais 490 anos. É que o povo de Israel tinha tido uma primeira oportunidade que desperdiçou e por isso foram para o exílio de Babilónia. Agora o Senhor vai-lhes dar uma segunda oportunidade e essa segunda oportunidade era um tempo de graça adicional de 490 anos, porque o anjo disse 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E muito interessante, sabem que o termo hebraico que foi traduzido por determinadas é o termo shatak. E sabem o que é que significa shatak? Foram cortadas. Olha, eu lembro quando eu era criança, eu nasci em Lourenço Marques, capital de Moçambique, agora chama-se Maputo, e quando eu era criança, a minha mãe fazia muitos trabalhos de costura. E ela fazia às vezes vestidos, etc. Das senhoras, fazia às vezes camisetas para mim, calções, etc. E eu lembro de ir com a minha mãe àquelas lojas que havia antigamente, hoje não há, simplesmente não há, tudo pronto a vestir, não é? E então a minha mãe ia lá e eu lembro do senhor, aqueles rolos de tecido estavam lá assim numas prateleiras, e a minha mãe olhava, olha, mostra-me aquele tecido. E então o senhor pegava naquele rolo, tirava da prateleira, punha em cima do balcão, abria, estendia o tecido, depois ia buscar outro rolo, estendia também, e finalmente pegava assim num tesourão muito grande, e a minha mãe dizia, olha, então está bem, eu vou comprar 2 ou 3 metros deste tecido. Ele esticava aquilo, pegava num metro de madeira, reparem, parece que eu estou a ver isto no meu... Repara, lembro disto tudo ao pormenor. Há coisas que se passaram a semana passada que eu não me lembro, mas isto me lembro ainda. Então o senhor pegava naquele metro de madeira, então media a quantidade que a minha mãe queria, depois pegava lá no tesourão e cortava. Pois bem, o termo hebraico shatak é exatamente isso, cortar. Agora eu pergunto, pode-se cortar um bocado de tecido? Imagine, a minha mãe queria 2 metros de tecido. Pode-se cortar 2 metros de tecido de um rolo que só tem 1,5 metro? Não. Tem que se cortar 2 metros de tecido de um rolo que tem que ter pelo menos mais 2 metros. Certo? Então, só se pode cortar algo de algo maior. Então, quando aqui em Daniel 9 é dito que foi cortado, tem que ser, e se refere a um tempo, 70 semanas, e é cortado, tem que ser cortado de um tempo maior. E qual é esse tempo maior? Precisamente o tempo de Daniel 8,14. Vocês estão a entender, sim ou não? Ok? Muito bem, avançando. Então, nesta explicação, não se esqueçam, é introduzida uma profecia, mas esta profecia é para explicar qual profecia? A profecia anterior, Daniel 8,14. Então ele decompõe o tempo das 70 semanas em 3 períodos. O primeiro período é um período de 7 semanas, o segundo período é um período de 62 semanas e o último período é o período apenas de 1 semana. Então vamos ver o que é que isto dá. Pois bem, por conseguinte, a partir do momento em que foi dada a ordem de restaurar e edificar Jerusalém destruída pelos babilónios até à vinda do Messias, que sabemos ser Jesus Cristo, existem 69 semanas proféticas, ou seja, se multiplicarem 69 por 7, 7 vezes 9, 63, e vão 6, 7 vezes 6, 42 e 6, 48, segundo o princípio de ano. Eu já vos expliquei que se este princípio não existisse, Daniel não teria ficado como ficou. Quando ele ouviu que o santuário só seria purificado passado 6 anos e 3 meses, que é o tempo literal de 2.300 tardes e manhãs, ok? Em que data foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Pois bem, vou-vos dizer, eu quando estava em Colões, um dia, eu estava a estudar isto mais a fundo, e eu pensei para comigo, bom, eu quero ter a certeza se isto é apenas uma invenção adventista ou se há outros que falam nisto. Bem, há momentos em que a gente quer ter bases sólidas da nossa fé. E diz, será uma invenção dos adventistas? Então eu peguei lá em alguns livros que tinham cronologias bíblicas e peguei logo lá num livro que era de um teólogo protestante, que eu sabia que tinha lá uma cronologia, que eu já tinha visto aquele livro, e fui ver, e quando eu fui ver, imaginem qual era o ano que lá estava para a saída do decreto, 457 a.C. E sabem uma coisa? Olhem aqui, muitos comentadores bíblicos, incluindo não adventistas, colocaram este decreto no 7º ano do rei Artaxerxes II, nos é dito em Esdras 7.7. Agora reparem, esta data é do tempo do Império Medo-Persa, eis uma razão pela qual Daniel 8 não começa com Babilónia. Deus queria certamente enfatizar o tempo dos Medo-Persas como sendo o tempo de partida das profecias de Daniel 8 e 9. Isto faz sentido agora? Porquê que em Daniel 8 não vem mencionado o Império de Babilónia? Porque Deus queria enfatizar que o tempo de partida daquelas profecias era o tempo do Império Medo-Persa e não jamais o tempo de Babilónia. Embora, quando a visão foi dada a Daniel, ainda foi no tempo do Império Babilónico. Ok? Agora vem aqui algo mais interessante ainda. Em que ano começou o reinado de Artaxerxes?
Pois bem, entre os eruditos, o grande debate, olhem aqui, o grande debate é o de saber se o 7º ano do reinado do rei Artaxerxes é 457 ou 458. Entre todos os eruditos, e atenção, nestes eruditos estão eruditos protestantes, católicos, etc. Não só adventistas. Reparem, qual é o grande debate? Não é saber se é 457 ou 460, 70, 90, ou seja, não há aqui uma grande disparidade. Só há um debate entre 2 anos, ou 457 ou 458. Ou seja, o que é que isto mostra? Isto mostra que, reparem, aquele erudito cujo livro eu consultei dava o ano de 457, um protestante, um erudito protestante. Mas mesmo entre a grande classe dos eruditos que abordam estes assuntos, nenhum deles põe aqui uma data que seja muito dispar da data de 457, é só 457 ou 458. O que é que isto mostra? Que há aqui um consenso muito grande. Pá, isto não é nenhuma invenção adventista, não tenham complexos de inferioridade que nós adventistas é que inventámos esta data. Não. Isto é consensual. Agora, sendo ainda mais preciso, e já agora, eu estive no início deste ano no Brasil e vim lá com um livro, assim desta grossura, escrito por 2 leigos, mas 2 leigos de peso mesmo, em que eles fizeram um estudo aprofundado sobre estas profecias. Eu vou-vos dizer, até à data eu nunca vi algo tão impecável como aquilo. Eles pegaram em dados da astronomia, pegaram em dados, chama-se A Glória do Adventismo. É um estudo pormenorizado, reparem, é assim, só sobre a profecia de Daniel 8 e 9. Com dados, e eles provam até ao rigor da data, do ano, do mês, do dia, da hora, é tudo provado. Com rigor científico mesmo. Uns dizem 457, outros 458, segundo o calendário utilizado pelos judeus. No entanto, neste livro aqui, The Chronology of Ezra 7, portanto, a cronologia de Esdras 7, Orne e Yud provaram, utilizando um grande número de fontes antigas, que os judeus empregavam um calendário indo de outono a outono para contabilizar os anos do reinado de Artaxerxes, colocando assim o 7º ano em 457. Ou seja, quando estes foram pegar em dados mais concretos e objetivos, chegaram à conclusão, não. Entre 457 e 458 tem que ser mesmo 457, não há volta a dar. Aqui estamos perante factos, não é? Eu penso que, não, são factos. Ok? Ainda hoje, vários não adventistas aceitam 457 como sendo o 7º ano do reinado de Artaxerxes, utilizando o calendário de outono a outono como os judeus. Reparem, porquê que isto é muito importante? Porque se nós partimos de uma data falsa, todos os restantes cálculos vão dar mal. Mas se nós partimos da data certa, então aí vai dar certo. E já agora, sabem qual é a melhor prova que nós temos de que esta data está certa? É quando nós adicionamos a esta data o número de anos até Jesus aparecer, nós chegamos ao ano de 27 e sabe o que é que aconteceu? No ano de 27 Jesus apareceu mesmo. Está confirmado. Ou seja, esta profecia é uma profecia altamente cristocêntrica, porque tem o seu centro na pessoa de Jesus Cristo e o próprio aparecimento de Jesus na história comprova que a interpretação está correta. Ok? Agora reparem. Vamos agora um bocadinho aqui fazer contas. Muito bem, 69 semanas vezes 7 dias, já vimos, dá 483 dias anos. Então, no ano de 457, a profecia das 70 semanas começou a contar. Bom, atenção, este calendário antes de Cristo é um calendário que não existia na altura, ele foi inventado posteriormente. Mas, reparem, a matemática bate sempre certo. Então, fazendo os anos a recuar para trás, nós temos então 457 a.C. e agora nós temos que adicionar aqui, quanto? 483. Porquê? Porque o Messias iria aparecer aqui neste período. Não no final das 70 semanas, mas das 70 semanas menos 7 semanas. Ou seja, no final de 483 semanas. Ora, 483, já vimos, vezes... ou melhor, 69 semanas, perdão, vezes 7 dias dá 483 dias, que correspondem a anos. Agora vejam aqui, 457, temos ali o valor 483, que é o valor dali das 69 semanas proféticas. Se subtrairmos 457, porque este é que é negativo, ou seja, na realidade, como é que devíamos pôr a equação? Menos 457 mais 483 vai nos levar aonde? Mas quem sabe, quem aprendeu matemática sabe que quando nós temos sinais diferentes, faz-se uma subtração e dá-se o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? O sinal do maior, o maior é 483. E como este sinal é positivo, o sinal positivo não se põe,
Então quer dizer que o resultado será positivo. Tem sinais diferentes, subtrai-se e dá-se o sinal do maior, que é 483. Isto é matemática pura. Ok? Então reparem, 7 para 13, 6 e vai 1. 5 e 1, 6. 6 para 8, 2. 4 para 4, 0. 26. E agora vocês olham para ali e dizem assim, pastor, espera lá, então mas você tem ali 26, depois ali tem 27, que história é essa? Está-nos aqui a fazer enganar. Calma. Olhem aqui. Este calendário antes de Cristo não contempla a existência do ano zero. O ano zero não existe. E todos que estudaram matemática sabem que quando nós fazemos uma conta destas, está incluído o número zero. Mas aqui não podemos incluir o zero. Porquê? Porque o ano zero simplesmente não existiu. Ou seja, nós passámos do ano menos 2 ao ano menos 1 e depois do ano menos 1 passámos ao ano 1. Não se passou do ano menos 1 ao ano 0 e depois do ano 0 ao ano 1. Não, foi do menos 1 ao 1. Então o 0 passa por cima. Então se passa por cima, o que é que nós temos que fazer agora? Temos que aqui adicionar 1 para compensar a inexistência do ano 0. Então 26 mais 1 dá 27. Está isto claro, sim ou não? Que é pura matemática. Ok? Então chegamos ao ano 27. Atenção, que época do ano 27? Ainda há bocadinho lemos ali atrás. No outono. E o que é que aconteceu exatamente no outono do ano 27? Cristo é batizado por João Batista no Rio Jordão. E há um texto em Atos que diz que Cristo foi ungido no batismo. Daniel 9 fala na unção do Messias. Então ele foi ungido ao fim de 483 anos depois de ter saído a ordem publicada pelo rei Artaxerxes para a reedificação da cidade de Jerusalém. E depois sobra ali uma semana. Ora, uma semana é 7 anos. Se adicionarmos a 27, 7, dá 34. E já agora, o que é que aconteceu no ano 34? A morte de Estevão, exatamente. E com a morte de Estevão, as 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo, o que é que aconteceu essas 70 semanas? Terminaram. O tempo de graça para os judeus, a segunda oportunidade que Deus tinha dado aos judeus, terminou. Já agora, esta parte aqui há alguns teólogos, e para mim isto pede-me impressão, e eu tenho que ser honesto convosco, há alguns teólogos, mesmo entre nós, que ficam um bocadinho incomodados quando nós dizemos que o tempo da graça passou para o povo judeu. Eu vou-vos dizer claramente, eu não tenho nenhum problema em afirmar isto alto e bom som. Porque quando nós dizemos que o tempo da graça terminou para o povo judeu, estamos a falar do povo judeu como um povo. Não estamos a falar de indivíduos. Assim como quando nós, por exemplo, criticamos o catolicismo, nós não criticamos os católicos romanos. Criticamos o catolicismo, ou seja, o sistema de crenças católico-romano. Não somos contra as pessoas. Reparem, quem fez parte, quem foram os primeiros crentes que compuseram a Igreja Cristã? Eram todos judeus. E depois do ano 34, continua a haver conversão de judeus, sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Agora, a missão especial que Deus tinha dado ao povo judeu, essa terminou. E passou para que povo? A missão confiada por Deus durante séculos ao povo judeu, agora é transferida para um outro povo. Que povo? A Igreja Cristã, que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha vindo fundar quando esteve nesta terra. E agora passamos do Israel literal ao Israel espiritual. E reparem, quando a Igreja é fundada no ano 31, ainda estamos a 3 anos de a missão para o povo de Israel terminar. Ou seja, quando a missão do povo de Israel termina, já a missão da Igreja estava a todo vapor. Ou seja, não houve ali um espaço vazio na história em que o Senhor não tem um povo sobre esta terra. Não. Ou seja, deixa-me fazer esta comparação. Quando se iniciou, por exemplo, aqui a TDT, Televisão Digital Terrestre, reparem, já a TDT estava a funcionar bem, os técnicos dessa área percebem melhor isto que eu vou explicar. A televisão analógica ainda ficou a funcionar durante algum tempo e só depois é que a televisão analógica chegou a um tempo e é desligada, pronto, acabou. Isto agora arruma para o canto, já não... O Senhor só arrumou, digamos, entre aspas, o povo de Israel para um canto quando a missão da Igreja já estava bem avançada, já estava cheia de força, ok? Bom, avançando. Agora, não se esqueçam que, por isso é que eu usei aquela imagem da tesoura, não se esqueçam que aqueles 490 anos são cortados, mas cortados de que período? Do período maior. E esse período maior é um período de 2300 anos. Então, uma conta muito simples, 2300 anos menos 490, olhem aqui, 0 para 0, 0, 9 para 10, 1 e vai 1,
4 e 1, 5, 5 para 13, 8, e vai 1, 0 e 1, não está aqui o 0, 0 e 1, 1 para 2, 1, 1810. Então quer dizer que quando os 490 anos chegassem ao fim, eles chegaram ao fim no ano 34, ainda sobravam 1810 anos para se completar a profecia maior dos 2300 anos. Agora é simples, somem 34 a 1810 e dá quanto? 1844. Então e o que é este 1844? É o ano em que a profecia cronológica de Daniel 8,14 iria terminar. Já agora, é a maior profecia cronológica que nós encontramos na Bíblia. Agora, recordam-se daquilo que vimos a semana passada? Daquela comparação entre Daniel 7 e Daniel 8? Na sequência de eventos de Daniel 7, nós temos Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, julgamento no céu, estabelecimento do reino de Deus, certo? Em Daniel 8, o que é que nós temos? Babilónia já não aparece, mas temos Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, purificação do santuário. Então, a purificação do santuário corresponde ao julgamento no céu. Mas esta purificação do santuário ia começar quando? Quando o tempo profético se esgotasse. E o tempo profético esgotou-se quando? Ali em 1844. Então quer dizer que a partir de 1844 ia começar a acontecer no céu a purificação do santuário. Ou seja, o julgamento no céu. Então o julgamento no céu, que é o centro de todo o livro de Daniel, iria começar quando? Em 1844. E isto é uma doutrina fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não se pode ser adventista do sétimo dia, na plena acessão do termo, sem acreditar nisto que é básico. Bom, alguns dirão, então, mas a nossa fé não está centrada em Cristo? Claro que sim. Mas, particularmente nesta grande verdade para este tempo, de que a partir de 1844 o nosso Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo iria iniciar no céu o julgamento em favor de quem? Como diz Daniel 7, dos santos do Altíssimo. Isto é matéria relevante para nós, sim ou não? Claro que é. Puxa, se isto não é relevante para nós, então mais vale fecharmos a porta e irmos embora. Estamos a fazer aqui o quê? Irmãos, perceberam onde é que está o centro de todo o livro de Daniel? O centro do livro de Daniel está no julgamento no céu. E todas as outras profecias, todos os outros reinos e aquilo tudo, é apenas para nos ajudar a compreender em que momento da história deste mundo é que esse grande evento no céu se iria realizar. Eu volto a repetir aquilo que eu disse aqui e enfatizei bem a semana passada. Pelas profecias de Daniel, nós ficamos a saber com rigor preciso que o julgamento no céu em favor dos santos no Altíssimo não iria ocorrer durante o tempo de Babilónia, nem mesmo depois de Babilónia ter passado à história, não iria ocorrer durante o tempo do Império Medo-Persa, nem mesmo após o tempo do Império Medo-Persa ter passado da história, não iria ocorrer durante o tempo do Império Grego, nem mesmo depois do Império Grego ter caído, não iria ocorrer durante o tempo em que Roma pagã dominou, e foram muitos anos, séculos, não iria mesmo acontecer durante o tempo em que Roma papal dominou, e aí foram 1260 anos. O julgamento no céu iria ocorrer ou iria começar algures após o tempo de domínio de Roma papal ter chegado ao fim. E esse tempo de Roma papal chegou ao fim em 1798. Então quer dizer que o julgamento no céu iria começar algures após 1798. Isso é o que nos diz Daniel 7. Quando nós chegamos a Daniel 8, e agora compreendemos toda a visão de Daniel 8 à luz da explicação que é também dada em Daniel 9, percebemos que esse algures após 1798 é o ano específico de 1844. Então, amigos, nós hoje estamos a viver, desde 1844, no tempo do juízo final. Esta é a grande mensagem de Daniel. Reparem, não compreender isto é passar ao lado do essencial, do mais importante. Tudo o que nós iremos ver a partir daqui são detalhes. E detalhes, atenção, muito importantes. E esses detalhes nos ajudam a compreender como é que nós hoje, povo de Deus, devemos viver. E já agora, eu penso que aqui este PowerPoint chegou ao fim, exatamente. Podem pôr o outro, não sei se já não vamos ter também muito tempo, mas se calhar nem vou começar o outro, para depois no próximo domingo começar então a partir do capítulo 1. Mas vou-vos dar uma introdução do capítulo 1. Reparem bem.
O que é que nós temos descrito no capítulo 1 do livro de Daniel? Vou-vos dar uma introdução geral, depois vamos ver em detalhe. No capítulo 1 nós temos a história de que Babilónia está em conflito com Judá e, mais do que isso, Babilónia leva a melhor sobre Judá. E leva a melhor porquê? Porque vai por 3 vezes ao território de Judá, consegue uma vitória militar, mas consegue levar a maioria da população em 3 deportações consecutivas para Babilónia, e entre esses que foram deportados estavam Daniel e os seus 3 companheiros. E vocês dirão, será que só foram esses? Não, foram muitos outros. Então, o livro de Daniel abre-se com uma luta, com um conflito entre Babilónia e Jerusalém. Sabe uma coisa? E esta é uma grande mensagem do livro de Daniel. Essa luta entre Babilónia e Jerusalém não terminou ainda. Continua ainda hoje nos nossos dias. Só que no passado nós temos uma Babilónia literal, nós temos um Judá literal, temos uma luta literal com armas, etc. Destruição literal, a cidade de Jerusalém foi literalmente destruída, o templo de Jerusalém foi literalmente destruído, eles são levados literalmente para uma nação, vão a caminhar a pé, como cativos, fazem uma viagem de cerca de 1500 quilómetros, chegam lá a um país literal, dão-se de caras com um rei literal, é tudo literal. No tempo do fim, não estamos tanto em presença de realidades literais, mas de realidades simbólicas. Mas a essência do conflito de Babilónia contra Jerusalém mantém-se. E nós hoje, queridos irmãos, nós estamos ou fazemos parte deste conflito. Babilónia, que Babilónia é que eu estou agora a falar? A mesma Babilónia descrita nos últimos capítulos do livro do Apocalipse. Ou Apocalipse 17 e Apocalipse 18 não falam de uma Babilónia, sim ou não? Então, essa Babilónia está em luta, sabem contra quem? Contra a Jerusalém de hoje. Essa Babilónia não é uma cidade literal, é um sistema. E a Jerusalém de hoje também não é uma cidade literal, mas é o povo de Deus de hoje. E vou-vos dizer, a mesma raiva, o mesmo furor, o mesmo ódio que Babilónia no passado manifestou contra Jerusalém, é a mesma raiva, o mesmo ódio, a mesma inimizade que a Babilónia de hoje manifesta contra a Jerusalém de hoje. E porque na essência do conflito não há nada de novo, nós podemos e devemos aprender muitas coisas com a luta do passado. Porque na reação que Daniel e os seus companheiros tiveram de querer conservar-se fiéis a Deus, nós retiramos lições importantíssimas para nós hoje. Porque nós hoje estamos também a sofrer a influência de uma Babilónia que nos quer, desculpem a expressão, meter as suas doutrinas e o seu modo de vida pela goela abaixo. E nós temos que ter inteligência suficiente para saber reagir e para não engolir aquilo que Babilónia nos quer meter pela goela abaixo. E sabem que Babilónia não era assim, na aparência, bruta. Até era cortês, diplomática. Reparem, pensem nisto, irmãos, pensem nisto. Daniel e os seus 3 companheiros chegam como cativos a Babilónia, juntamente com muitos outros judeus, certamente, e agora são escolhidos, não se sabe como, que processo é que eles fizeram para escolher aqueles jovens, mas certamente olharam para eles eram, diz-nos o texto, que eles eram bonitos na aparência, inteligentes, e agora pegam naqueles 4 jovens e conduzem-nos ao palácio do rei Nabucodonosor. Tentem por um bocadinho imaginar que vocês estão na pele de Daniel ou de Ananias, Misael e Azarias. E claramente vocês agora sentem-se honrados porque o resto da população de Judá é levada sabe-se lá para onde, e vocês têm o privilégio e a honra de irem para o palácio, nada mais, nada menos do que do maior monarca da época. Mas chegam ao palácio e vos é dito, olha, vocês vão ser tão beneficiados que vão comer inclusive do menu real. Como é que vocês se iriam sentir? Ui, cuidado, isto vale a pena ser prisioneiro desta forma. Só que eles não se deixaram enganar. Eles pensaram assim, ups, está aqui uma ratoeira. O inimigo está-nos aqui a lançar uma ratoeira. Porque ele quer pôr em causa a nossa fidelidade a Deus e a nossa fidelidade aos princípios que Deus nos revelou e que nós temos vivido na nossa vida até agora, e isso está a querer ser posto em xeque. Ou seja, o que é que Babilónia queria fazer? Queria enfiar o menu real pela boca abaixo destes 3 jovens hebreus. E agora, a forma como eles vão reagir, reparem, eles não entram em choque com as autoridades de Babilónia, nem com o rei Nabucodonosor, nem mesmo com o chefe dos eunucos ou com o cozinheiro-chefe. Como é que Daniel aborda? Já repararam?
Ele aborda com tato, com delicadeza, com simpatia, com cortesia. Sabem como é que nós hoje devemos reagir para com a Babilónia de hoje? Da mesma forma. Mas sabem uma coisa? Vou só ler este texto, que eu não resisto a ler este texto. Daniel 1:8. E com isto vou terminar. Daniel 1:8. Diz aqui: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olhem aqui, resolveu Daniel, e resolveu Daniel como? O que é que lá diz? Firmemente. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, eu fico simplesmente fascinado com estas palavras. Sabe o que é que isto indica? Uma vontade da parte de Daniel de simplesmente não se deixar levar. Já algum de vós aqui foi sujeito assim a alguma pressão psicológica? Quantos de nós já? Acho que não há aqui ninguém que não tenha sofrido alguma vez pressão psicológica. E nós sentimos perfeitamente que a pessoa que está a fazer pressão sobre nós quer o quê? Quer que nós cedamos ao desejo ou à vontade dessa pessoa. E quando nós mostramos firmeza suficiente para não ceder, como é que o outro fica? Ui, cuidado. Fica bravo. Sim ou não? Reparem, Daniel aqui teve um tato, volto a dizer, uma cortesia, teve uma habilidade tal que conseguiu manter a sua posição e manter a sua posição de forma firme. E o que é que significa firme? Que ele não se deu nem 1 milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita. Isto é algo que me fascina. E apesar de toda a pressão que estava a ser feita sobre ele e os seus colegas para cederem, Daniel resolveu firmemente, é como se Daniel dissesse da sua mente, não, tu não vais, vocês não vão dar a volta a mim. Mas faz isto com uma arte, com uma sabedoria, com um tato, e os babilónios não ficam chateados com ele, ou com eles. Sabem, muitas vezes nós corremos um de 2 riscos. Eu falo por mim, que eu já caí também nesse erro. Sabem qual é? Um erro, que é um extremo, é nós, muitas vezes, para não entrarmos em confronto, em conflito com as pessoas, acabamos por ceder à pressão que possam fazer sobre nós. Isto é errado. Mas, por outro lado, o outro erro, que não é menos grave, é nós queremos mostrar que somos tão fiéis e tão leais a Deus e disparamos a torto e a direito para que eles estão contra nós. É outro erro. E ai daqueles que se levantem contra aquilo que nós queremos, que a gente dispara logo e é arrajada a metralhadora. Irmãos, nem uma atitude, nem a outra estão corretas. Aquilo que eu aprendo do comportamento de Daniel e dos seus 3 companheiros quando chegaram a Babilónia é que firmeza total. Não cederam 1 milímetro. E, no entanto, foram tão corteses, tão educados, tiveram tanto tato, tanta sabedoria, que até os babilónios ainda ficaram contentes com eles. Isto é obra, hein? Que lição para nós, irmãos. Porque hoje nós estamos a sofrer a pressão de Babilónia, quer queiramos admitir, quer não. Babilónia está-nos a pressionar, e vou-vos dizer, está a pressionar sobretudo os jovens de hoje. São pressionados pela mídia, são pressionados por modelos sociais, são pressionados por ideias que ouvem na escola, entre os amigos, na sociedade, ideias essas que se opõem às nossas crenças fundamentais. Os jovens estão a ser pressionados, e não só os jovens, mas sobretudo eles, os adultos também. Estamos a ser hoje vítimas de uma luta que Babilónia está a fazer contra Jerusalém. E eu volto a enfatizar, irmãos, temos tanto e tanto e tanto a aprender destes jovens que no passado permaneceram íntegros e fiéis e firmes. Porque a pressão de Babilónia, vou-vos garantir, vai continuar. Vai continuar e vai ser cada vez mais forte. Como é que nós iremos reagir? Eu quero continuar ou quero reagir como Daniel reagiu no passado. E se essa for a vontade de cada um de vós, irmãos, que Deus seja louvado e que Ele nos dê a nós, a todos nós, a sabedoria, a força, o tato, a firmeza, para, por um lado, não cedermos, porque não é para ceder mesmo, por cedermos, onde é que fica a nossa fidelidade e lealdade a Deus? Vai por água abaixo. Mas, por outro lado, sem ceder, também não entrarmos em confronto, em luta com os babilónios, porque não nos interessa esse confronto aberto. E saímos aqui a disparar contra tudo e contra todos. Então, aí é que... Não, que tenhamos o tato, a delicadeza
E reparem, uma coisa não é incompatível com a outra. Não foi com Daniel e os seus companheiros, não tem que ser connosco. Nós podemos e devemos ser firmes e fiéis a Deus e, contudo, sem entrar em guerra com os babilónios. Perceberam? E isto só pode ser possível pela graça e pelo poder do Senhor em nós. Não há outra maneira. Irmãos, se esse é o vosso desejo, por favor, gostaria que se manifestassem, colocando-se de pé, e gostava de orar convosco. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelas lições extraordinárias que Tu nos dás através da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por este exemplo magnífico de Daniel e dos seus 3 companheiros, que foram levados cativos para um país distante do seu. E ao chegarem lá, aparentemente foram muito bem tratados, mas esse era um laço, uma armadilha que o inimigo estava a colocar diante deles, para ver se eles cediam e finalmente se revelavam infiéis a Ti. Mas estes jovens não cederam, nem 1 milímetro. Resolveram de forma firme e decidida não se deixar levar. E, Senhor, que lições preciosas que isto dá para nós hoje. Porque o contexto em que estes jovens viveram é o mesmo contexto em que nós hoje vivemos. Babilónia não é mais meiga hoje do que foi no passado. Babilónia não tenta ser, não é tão menos subtil hoje do que foi no passado. É exatamente a mesma coisa, é a mesma pressão que Babilónia está a querer exercer sobre nós. Senhor, dá-nos a graça, dá-nos o poder de, por um lado, sermos firmes e fiéis a Ti, mas, por outro lado, Senhor, sermos pessoas que são agradáveis, que têm um contacto agradável com tantos e tantos babilónios que estão à nossa volta. Que eles possam ver em nós pessoas agradáveis, pessoas com quem podem conversar, pessoas até que se venham mesmo a agradar de nós. Ó Senhor, ajuda-nos nesse sentido. Não podemos fazer isto por nós próprios, porque Tu próprio foste claro, sem mim nada podeis fazer, mas nós sabemos que pelo Teu poder e pela Tua graça isso é possível. Ó Senhor, ajuda-nos a sobreviver a esta pressão terrível que Babilónia está a fazer sobre o Teu povo e a sermos vencedores. E Senhor, nós sabemos que assim como a Babilónia do passado caiu, a Babilónia de hoje vai cair também. Mas a Tua palavra também diz que aquele que faz a Tua vontade permanecerá para sempre. Ó Senhor, que esse possa ser o caso de cada um de nós e a nossa experiência é o que pedimos e Te agradecemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.